OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, a honra de conversar, de entrevistar Ilídio dos Santos, que é um empreendedor de mãos cheias e é hoje presidente da FENALTO. Ilídio, é um prazer tê-lo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E muito obrigado por você estar dedicando uma parte do teu tempo para dar informações relevantes aos colegas economistas. É um grande prazer estar aqui com os senhores. Eu agradeço demais esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e trocar uma ideia com o senhor, professor. Muito obrigado, Ilídio. Ilídio, eu vi muito brevemente o seu currículo e eu diria, Ilídio, você, para mim, está na categoria dos empreendedores. Eu vejo você como um grande empreendedor. É uma pessoa de visão, uma pessoa que cria associações, que procura unir empresas, pessoas com a mesma, digamos, capacidade de direção, de trabalho, e você tem sido muito feliz ao longo dessas últimas décadas. Fala um pouco dessa tua trajetória nesse setor de veículos seminovos e usados. Bom, eu estou no ramo desde 1971, eu fiz agora em fevereiro 50 anos que eu mexo com automóvel. Então, durante 35 anos eu tive uma loja situada aqui no Butantã e eu estou há 15 anos no ramo de auto shoppings. Hoje eu tenho auto shopping, inclusive um auto shopping no Piauí, em Teresina. E como estou há 50 anos nesse ramo, há muitos anos atrás eu fui convidado pela Abrave, na época, que hoje é FenaBrave, eu fui convidado para ser um representante dos seminovos e usados nessa reunião da Abrave. Depois de 2, 3 meses, falando na época com o presidente Barreto, falei a ele que os interesses dos seminovos e usados eram diferentes dos concessionários. E aí ele então me apoiou e eu dei início em montar a primeira associação dos revendedores de veículos seminovos e usados, que foi a Assovesp, em São Paulo. Logo em seguida, nós também montamos o Sindiauto, também em São Paulo. Depois de alguns anos, um amigo meu, diretor de uma financeira, falou: Ilídio, por que não vamos montar uma entidade nacional? Eu falei: agora como vamos fazer isso? E essa instituição financeira nos apoiou e eu montei a FENALTO e corri o Brasil inteiro, em cada estado que não tinha uma associação, nós fomos montando as associações. E hoje nós temos no nosso guarda-chuva 29 associações. E agora, há uns meses atrás, como eu sou proprietário de auto shop, atendendo muitos pedidos, nós montamos a Associação Nacional dos Auto Shoppings, que é a ANAUTOS, que estamos já desenvolvendo um trabalho para esses quase 70 auto shops que tem no Brasil. Esse é o nosso trabalho. Eu estou à frente da FENALTO há 22 anos e continuamos trabalhando, procurando fazer alguma coisa para o nosso setor, uma vez que eu tenho 50 anos de atividade no setor de veículos seminovos e usados. A experiência fantástica. Parabéns, hein, Ilídio? Parabéns. Ilídio, vamos conversar um pouco sobre o que está ocorrendo no Brasil, essa terrível pandemia que está criando sérios problemas para a saúde pública. É uma tristeza ver todos os noticiários de jornais, da televisão, onde milhares de brasileiros estão indo a óbito, outros milhares de brasileiros estão passando sérios apuros do ponto de vista econômico. Enfim, vamos falar um pouco do setor. Antes da pandemia, nós tínhamos uma ideia, ao início de 2020,
embora 2019 não tenha sido um ano de grandes conquistas econômicas, mas havia uma expectativa de que 2020 seria um ano bastante produtivo do ponto de vista global. Como é que entrava o setor de veículos seminovos e usados ao início de 2020, Ilídio? Veja bem, o ano de 2019, nós fechamos o ano com 14 milhões e 400 mil vendas de veículos seminovos e usados. E a expectativa para o 2020 era que nós poderíamos crescer de 5% a 8% o ano de 2020. Janeiro e fevereiro começou a apresentar essa melhora nas vendas, quando fomos pegos pela pandemia em março. Aí, é claro, ficamos um período muito grande sem poder comercializar os veículos, né, com as lojas fechadas, a Detran fechado, então foi um período no começo muito difícil, realmente. Mas a expectativa para o ano de 2020 era nós crescermos de 5% a 8%. Bom, aí veio a pandemia. Em março, abril do ano passado, ficamos paralisados, né? A gente não podia sair de casa com medo de pegar o vírus e morrer ali na esquina. O problema persiste até hoje, é verdade. Mas abril do ano passado foi um fechamento total de todo o comércio, de todo o nível de atividade. E diante da pandemia, como que a Fenalto agiu? Como é que ela enfrentou esse desafio da pandemia, Ilídio? Veja bem, nós somos no Brasil todo 48.545 lojas de seminovos e usados. Aqueles lojistas que se prepararam durante alguns anos digitalmente, esses sobreviveram bem, vendendo online e tudo digital, quer dizer que eles conseguiram algum benefício em ter se preparado anteriormente para essa pandemia que foi as vendas online, né? Isso foi o que salvou muita gente. E com isso é que conseguimos passar esse período de março, abril e até maio. De maio para cá é que começamos realmente a voltar os negócios e voltou até o final do ano, foi crescendo mês a mês e isso ajudou muito o nosso setor. É interessante, né, Ilídio? Houve essa reversão, né, que você está dizendo, na queda dos seminovos e usados, mas eu fico pensando, do ponto de vista das pessoas, o que as levou a comprarem esses veículos? Foi o medo do serviço coletivo, de ônibus, metrô? Podemos Sem dúvida. Tanto é que logo nessa ocasião, nós fizemos uma mídia, né, na rádio e na televisão, colocando o seu carro seguro. O carro seguro é o seu veículo. Então, aí, realmente, muita gente comprou um carro para poder ter o carro com toda a segurança e poder transportar tanto ele como a família. Isso deu uma alavancada nas vendas. Um dos fatores que realmente aumentou as vendas foi esse aí, da pessoa querer ter o seu carro seguro. Você acha que essas empresas tipo 99, tipo Uber, também contribuíram para o setor, para o crescimento do setor de veículos seminovos e usados? Não, nessa ocasião, pelo contrário, muita gente comprou o carro para evitar o transporte público, como também táxi e o Uber. Muita gente comprou para ter o seu carro. Então, tanto é que nessa ocasião, tanto o pessoal da Uber, eles devolveram o carro às locadoras, né? Tanto é que isso deu... o que alavancou mais foi a pessoa querer ter o seu próprio carro e não usar o transporte público, nem Uber, nem táxi. Foi aí que alavancou um pouco as vendas. Bom, essa é uma questão muito interessante. Você vê, como eu te disse em off, é muito importante conversar com as pessoas que estão no setor. Eu sou economista, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, sou professor da Universidade de São Paulo, e é claro que a gente, para dar uma informação precisa para o público, já que eu faço várias entrevistas também, a gente precisa ter informações daqueles que estão ali no meio da situação, entendendo bem o que está ocorrendo. Porque eu estava com uma visão
de que boa parte também das vendas de seminovos e usados poderia ter sido através dessas empresas de tipo Uber 99, mas pelo que você está dizendo, elas iriam mais para carro zero e o pessoal, digamos, que usa o ônibus, usa o metrô, passou a comprar o carro para fugir, digamos, dos problemas ocasionados pelo congestionamento que há no metrô e no setor de ônibus. Bom, é uma informação muito interessante, que foi isso que acabou ocorrendo, não é verdade? Sem dúvida, porque há uns anos atrás, quando veio a Uber, muita gente que tinha 2, 3 carros na garagem passaram a ter um carro a menos e começar a usar o Uber. Isso foi muito importante. Então, todo esse pessoal que vendeu o carro para utilizar o Uber, quando foi com isso agora, eles voltaram a adquirir um outro carro. Tanto é que é interessante que os carros mais vendidos foram os mais velhos, os mais usados, entendeu? Para poder cobrir e dar essa tranquilidade ao consumidor. E uma outra coisa também importante nessas vendas, já que nós estamos falando sobre o crescimento das vendas, foi a troca com troco. Houve muitos negócios na troca com troco. O cidadão tinha um carro de 1, 2 anos de uso e trocou por um carro de 5, 6, 7 anos de uso para ter um retorno de volta para poder quitar alguns débitos, cheque especial, cartão e tudo mais. Então, houve uma movimentação muito grande no carro seguro, na troca com troco. Isso foi aonde alavancou um pouco as vendas até o final do ano, que nós fechamos o ano, interessante, 12% a menos do que aconteceu no ano de 2019, que nós achamos que para o nosso setor e tudo que aconteceu durante o ano, podemos dizer que estamos satisfeitos. O crédito teve um papel importantíssimo aí, não é verdade? Sim, o crédito é super importante. Por quê? Porque 70% dos carros vendidos, eles são financiados. E uma outra coisa também que nos ajuda muito é o consórcio. O consórcio hoje também, ele responde por 10, 12% das vendas dos veículos, é o consórcio. E o financiamento sempre foi e será sempre importantíssimo no nosso setor. Ilídio, vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar do ano de 2021, como é que o setor está enfrentando este ano de 2021. Perfeitamente. Ao nossa telespectadora, um segundinho. Já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação, a honra de conversar com Ilídio dos Santos, que é presidente da FENALTO. Conforme vocês estão percebendo, o Ilídio está dando informações extremamente precisas e relevantes sobre o setor de veículos seminovos e usados. Ilídio, você disse no bloco anterior que o setor, na média nacional, teve uma queda em 2020 de 12%, comparativamente a 2019. É verdade que a queda, diante da pandemia, até que vocês aceitaram relativamente bem. Mas eu te pergunto, como foi essa queda
por regiões, ela é homogênea, ou seja, na região sudeste comparada com a região norte, com a região sul, já que as distribuidoras estão pelo país inteiro, né? Não há dúvida. Foi homogêneo em todo o Brasil, entendeu? Sendo que é claro que a região que mais vende carro é a nossa região em São Paulo, né? E aí também houve realmente uma queda razoável, mas em geral é o Brasil todo, mais ou menos é igual ao percentual das vendas que caíram as vendas. Ah, perfeito. E Lídio, então vamos conversar sobre 2021, porque a verdade é que entramos ao final de 2020 com uma certa esperança, né, de que esse terrível vírus ele estivesse numa tendência, digamos, de queda, de menor nível de contaminação. Mas aí fomos surpresos com as variantes aí que estão sendo listadas, a variante de Manaus, a variante da África do Sul, a variante... Nossa, é uma tristeza saber que esse vírus ele é mutante e cada vez é mais agressivo e está causando cada vez mais problemas para o nível de atividade e emprego, além da saúde das pessoas. Os governantes não sabem exatamente o que fazer, porque uma hora fecha isto, outra hora abre, outra hora fecha, e falta também um bom senso da população para contribuir para o bem-estar de todos. Mas, olhando o setor de seminovos e usados ao início de 2021, quais eram as perspectivas, Ilídio? Eram as melhores possíveis, uma vez que nós recuperamos bem no final do ano passado, as vendas vinham crescendo mês a mês, como aconteceu também em janeiro e fevereiro e março. O mês de março agora nós vendemos 4,1% a mais que foi vendido em fevereiro, mas a tendência a partir de abril agora nós vamos sentir realmente a queda nas vendas, porque tem outro fator que também nos ajuda muito é as montadoras, né? E tem várias fábricas e montadoras fechadas, paralisadas. Então, o que vai acontecer? Vamos ter problema com a falta de carro zero, automaticamente isso atinge também o nosso setor, porque o nosso setor é uma engrenagem como tudo, né? É a montadora, são as concessionárias e o nosso setor. Se começa a faltar carro zero, automaticamente vamos ter problema futuramente que vai faltar seminovos e usados, né? Então, realmente, nós estamos vendo que agora, abril, maio e junho, realmente deverá ter uma queda razoável em todo o Brasil. Então, é claro que as medidas restritivas tomadas pelos prefeitos e governadores acabam influenciando nas decisões das pessoas, porque muitas pessoas vão trocar de carro exatamente pelas razões que você apontou anteriormente, mas é necessário que elas estejam empregadas, é necessário que elas tenham renda para poder pagar as prestações, digamos, do empréstimo ou do financiamento que elas estão fazendo. Como é que você está vendo essa situação? Você já disse algo, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Nesses próximos meses, por exemplo, há notícias aí extremamente alarmantes de que podemos chegar ao mês de junho com quase 500 mil de brasileiros, infelizmente, levados a óbito. É algo que vocês estão pensando também? Ou seja, este período de os próximos 2, 3 meses vai ser um período extremamente difícil para o setor, Ilídio? Não há dúvida, né? Pelo que as notícias que nós temos aí, diz que o mês ainda pior será esse mês de abril, né? Então, realmente, nós estamos super preocupados. Já existe um desemprego grande no nosso setor, uma vez que as lojas fechadas não tem como a pessoa manter aquele quadro de funcionários, aluguel, os impostos, que isso vem pela frente. Então, realmente, o desemprego no nosso setor está nos assustando também, porque é interessante, eu acho, né, que os prefeitos, quando eles fazem
organização do que pode abrir e pode fechar, nós sabemos que o nosso setor, ele não tem aglomeração nenhuma. Uma loja de automóveis tem, em média, no pátio, 15, 20 carros. O que essa loja pode receber por dia de cliente? 4, 5, 6 clientes é o máximo. Então, não tem aglomeração no nosso setor de jeito nenhum, entendeu? Não é como nós vimos aí o transporte público e tudo isso que nós estamos vendo, aglomeração. Então, eu acho que deveria os governantes, os prefeitos, escalonar melhor o que pode abrir, o que pode fechar. É claro que nós nos preocupamos muito com essa pandemia, mas durante o período que começou o ano passado, todas as lojas foram orientadas para poder ter todo o protocolo sanitário dentro do distanciamento, com todos os cuidados. Eu acho que os governos e as prefeituras poderiam analisar melhor isso, o que pode abrir e o que pode fechar. Lídio, há um ponto interessante, do ponto de vista tributário, eu não consigo entender. Eu, como economista, não consigo entender. Se estamos em plena pandemia, se há uma queda do nível de atividade do emprego, se as pessoas estão perdendo renda, se a indústria está postergando a produção, se o setor está já com dificuldades, aí vem o governo do estado de São Paulo e aumenta o imposto de circulação de mercadoria e serviço, o ICMS, a meu ver, na contramão. Quer dizer, eu não vejo razão para que o governo aumente o imposto numa hora em que o setor está sofrendo as consequências da pandemia e continuará sofrendo esse tipo de ação desse terrível vírus. Que providências, afinal, tomou a respeito desse fato, Ilídio? Tá bem, professor. Isso aí é lamentável a atitude do governador de São Paulo em aumentar o ICMS do carro usado em 207%. É um bem usado. Eu não tenho conhecimento, outro bem usado no Brasil que paga imposto. Eu não conheço, não tenho conhecimento disso, a não ser a transferência de um imóvel usado. Mas o restante eu não vejo nada pagar o imposto. Em 1989, mais ou menos, quando foi os primeiros atos da Sovesp, nós procuramos, na época, o governador Fleury, aonde ele deu um desconto de 95% à base de cálculo do ICMS, aonde passamos a pagar 0,9% o ICMS no carro usado. Em 2017, no governo Alckmin, ele dobrou de 0,9% para 1,8%, onde deu um desconto de 90% na base de cálculo. Então, nós estamos pagando 1,8%. Quando fomos agora surpreendidos, em dezembro, passando para 5,53%. Isso foi um absurdo, em cima de um bem usado. Nós tivemos várias vezes com o governo, com o Meirelles, com o Mauro Ricardo, quer dizer, levamos essas reivindicações, levamos esse projeto dizendo que era totalmente inviável. Para os senhores terem uma ideia, em todo o Brasil, 3 estados pagam 0 de ICM e os outros pagam 0,85%, 0,9%. Só o Rio de Janeiro que paga 1%. Então, nós em São Paulo fomos realmente com esse absurdo que estão fazendo. Isso fez também com que as vendas agora, janeiro e fevereiro, também interferissem na queda, porque não há como pagar um imposto desse tamanho. Nós mostramos ao governo que nós vendemos um carro por 50 mil, nós vamos pagar esse carro o quê? 45, 44 para vender por 50 mil. Nós temos uma diferença aí entre 5, 6 mil reais. Como é que nós vamos pagar sobre 50 mil o carro, 2.760 só de ICMS? Aí depois nós temos o PIS, CONFINS, FINS social. E como é que nós vamos conseguir pagar? É inviável, não tem como pagar um absurdo desse, uma carga tributária como essa. Aí o governo mudou e a partir de 1º de abril veio para 3, que é hoje 3,91. Mas mesmo assim é 2 mil, só o ICM num carro de 50 mil, com uma diferença entre 5 e 6 mil.
Com isso, o lojista tem que pagar empregado, comissão de vendedor e todos os encargos sociais que tem em cima. Isso é um absurdo que esse governo está fazendo com o nosso setor. E continuamos procurando. Tanto é que, para isso, nós nos unimos a FENALTO, a FENABRAVE e a Anfávia. Os três entidades estivemos com o governo pleiteando isso e dizendo sobre isso, mas infelizmente até agora não conseguimos nada, mas continuamos persistindo. Tem o nosso sindicato aí de São Paulo, o Sindialto, que fez várias manifestações, também tem batalhado muito, reuniões com todos os deputados, porque foram os deputados que deram o cheque em branco para o governador fazer esse decreto de aumentos absurdo que os senhores, melhor do que eu, sabem o que aconteceu. Isso é lamentável. De fato, eu concordo contigo. Estamos chegando ao final do programa, já com o tempo praticamente exaurido, mas eu concordo em gênero, número e grau contigo. Num momento extremamente difícil como este que nós estamos vivendo, a tendência é essa pandemia continuar ainda fazendo sérios estragos na vida das pessoas e no nível de atividade econômica, até o momento em que a maior parte da população esteja vacinada. Conversei contigo antes do programa e sei que você já tomou a segunda dose. Eu também tomei a segunda dose a semana passada. Estamos numa situação um pouquinho mais confortável, Elídio, mas devemos continuar tomando todos os cuidados, porque esse terrível vírus está aí, pronto a causar um mal terrível sobre a vida das pessoas. Elídio, uma entrevista extremamente gostosa, eu gostei muito de conversar contigo, você trouxe informações extremamente relevantes do setor e dou a palavra para a tua consideração final. Eu só quero agradecer ao convite, foi um prazer enorme estar falando com o senhor e com todos os ouvintes, e estarei sempre à sua disposição. Quando precisar, a FENALTO estará sempre disponível para passar todas as informações que nós temos, que eu acho muito importante passar para os senhores os números, a importância do nosso setor, e nós estamos aqui à disposição para fornecer todos esses dados que sempre que precisar. E você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, colega economista, até o próximo programa.